Alô, alô, boa noite, pessoal. Olá, boa noite a todos. Como é que vão? Vão entrando aí, vão divulgando, vão mandando para outras pessoas. Boa noite, Isaac. Lucas Campagnolo, Tainara, Paloma Dandara. Boa noite a todos. Caio, boa noite. Pois é, o tema é muito bom. É um tema pouco estudado, né? Os efeitos da Primeira Guerra Mundial na sociedade, no direito, na nossa concepção de Estado. A gente vai conversar um pouco sobre isso. O Flávio, ele tem um curso sobre a Primeira Guerra Mundial e o curso está com as inscrições encerradas, mas a gente vai perguntar para ele se ele vai abrir uma outra turma em breve. E aí, o Flávio chegou. Vamos lá. Grande Taiguara. Olá, meu amigo. Como é que você Tudo tá? bom? Cara, eu tô como se pode estar numa pandemia, e você? tentando, tentando ficar o melhor possível durante a Ah, pandemia. não, nessas últimas semanas é impossível tentar ficar bem, é impossível, é impossível. Eu já desisti, já desencanei, falei, não, deixa pra lá, esse negócio não é pra mim, esse negócio de ficar bem não funciona. É, porque você tá no centro aí da guerra, né? A gente tá Pois é, né, chegando, a coisa como tá nos chegando Estados aqui Unidos para nós agora. eu tô na cidade mais infectada do Brasil, também é a cidade que tem mais casos de reabilitação, né, de pessoas que se livram do vírus, mas essa parte não é noticiada. Mas a gente não pode sair na rua de qualquer jeito, então eu tô ficando louco já, tô, sei lá. Mas ó, eu sou uma pessoa honrada, tá? Tomei até banho pra entrar nessa live, sabe? Essas coisas que a gente não faz durante a pandemia, assim, passa. Parece soldado no fronte ocidental, sabe? Que fica 3 meses sem tomar banho. Então, é a nossa situação aqui. Então eu falei, não, agora pro Taiguara, né? Vamos caprichar. Tá ótimo, tá ótimo. Pois é, meu velho. Eu queria agradecer aí por você ter aceitado o convite, né? E pra gente fazer essa live aqui. Para o pessoal que não sabe, nós aqui, eu e o Flávio, somos amigos há bastante tempo, já há muitos anos, e a gente já conversou muito sobre diversos outros assuntos, mas normalmente essas conversas não são assim Públicas. em público para debate Se as pessoas das soubessem como o outras Taiguara é um pessoas. gênio, só que o Taiguara ele não publica as coisas, né? Então ninguém sabe como o Taiguara é um gênio. Porque sério, você senta assim pra tomar um café com ele, você descobre coisas sobre mitologia egípcia, sobre. Sério, umas coisas de outro mundo que você fala, meu, porque só que o desgraçado não publica, entendeu? Aí eu publico o que os caras falam pra mim, aí eu pareço super inteligente, né? Falando, nossa, olha o Flávio, como é estudioso, não sei o que, não. Eu fico tomando café com esses caras aí, pronto, acabaram meus problemas. Pô, você fala tanto isso de mim que o pessoal vai acabar acreditando, cara. Eu quero que não só que acreditem, como que te cobrem. Falam, pô, mas escreva mais, desgraçado. Não adianta você ficar só escrevendo thread, depois você não acha essas porcaria, meu. Thread não tem search. Texto tá documentado, thread não. É, isso é verdade, isso é verdade. A propósito, os textos que a gente escreveu para o censo, alguns foram emblemáticos justamente por causa disso, porque ficou documentado lá, né, o Alguns foram que parar em lista de transmissão de ministério. Aliás, você acha que é o meu autor que mais vai parar em lista de transmissão de ministério de todo o censo. É impressionante. Você escreve e de repente Brasília para. Eu não, eu escrevo o dia inteiro e ninguém tá nem aí, mas você escreve e Brasília para. Então, Mas bom, mas vamos embora aí, vamos começar aí o nosso tema. Eu
Eu estava aqui falando para o pessoal antes de você entrar que você, boa parte das pessoas já sabem disso, você é um dos maiores conhecedores aqui no Brasil sobre Primeira Guerra Mundial. Eu sei que você Não, estuda esse tema. Não, isso aí não me venha com essa. Eu sei que não você estuda sei. esse tema há Eu não muito conheço tempo. historiadores brasileiros, mas enfim. Mas esse é o ponto. Eu sei que você estuda esse tema há muito tempo, de forma muito séria, né, por gosto mesmo, e que você entende, né, entendeu, foi uma das pessoas que compreendeu que boa parte dos problemas que nós temos hoje, né, concepções de sociedade, concepções de Estado e tudo mais, estão ali naquele conflito. Né, elas começaram após aquele conflito. E você fez um curso sobre isso, não é? Esse curso ele está com as inscrições encerradas atualmente, não é? Sim. Mas já aproveito para lhe perguntar logo, você vai ter uma outra turma, que eu sei que o pessoal vai perguntar isso aí, né? Então você também pode Vamos dizer dizer que para eles. vocês terão novidades em breve, mas eu não vou continuar vendendo esse curso dessa forma mesmo, porque assim, as pessoas acreditam que como você só precisa colocar um banner, que você não tem trabalho por causa disso. Eu também acreditava, falava, nossa, né, vou ganhar dinheiro só postando banner. Gente, sério, vocês não fazem ideia do trabalho que é esse negócio, mas assim, logo vocês terão novidades, tá? Pra quem perdeu, vocês logo terão novidades. Creio que uma semana ou outra vamos ter algumas novidades aí. Agora eu não lembro. Eu tô tão confuso, cara, eu não durmo mais, enfim, eu não sei mais como é que tá o calendário disso aí, mas vamos ter novidades. Você até falou, né, que eu estudo porque eu gosto, na verdade, assim, quem gosta de pilotar é o Nelson Piquet, quem tinha uma obsessão com pilotar era o Senna. Eu tenho obsessão com esse negócio, é obsessão mesmo. Assim, se existe um livro sobre isso que eu nunca vou ler, sobre, sei lá, atuação do fronte japonês, sabe, da Guerra Marítima, que eu sei que eu não vou ler, eu compro, sabe? Eu sou uma pessoa obsessiva mesmo com esse tema há muito tempo. Porque eu não sou com os outros, sabe? Tem muito tema que eu falo o tempo todo, mas que eu não tenho obsessão. Mas com a Primeira Guerra, eu acho que por ser uma coisa que me marcou muito, né? Como eu comentei na propaganda do curso, porque eu comecei a reparar que quase. Eu pensava, vamos fazer um curso sobre multiculturalismo, bate ali. Vai fazer um curso sobre feminismo, bate ali. Vai fazer um curso sobre globalismo, começa ali. Então, é, sei lá, de repente caiu. Eu falei assim: meu Deus do céu, eu preciso falar sobre esse negócio. Né? Acabei não pegando o centenário do final da guerra. Porque eu tava. Foi no ano que apareceu, eu descobri que eu estava com sintomas irreversíveis de paternidade. Então, então eu falei, danem-se vocês. Vou cuidar do que é mais importante, mas aí estamos agora atrasados aí falando disso. Mas como você falou, né? É uma guerra realmente. Na verdade, assim, não estou pensando necessariamente na guerra, tá? Mas assim, são 4 anos que mudam radicalmente. Assim, acho que é dificílimo você achar. Ou talvez seja impossível, honestamente eu acho que é impossível, não consigo pensar em outro período da humanidade em que tanta coisa globalmente mudou em 4 anos. Que você fala, cara, o mundo fica irreconhecível. A Segunda Guerra, que mata muito mais, que tem o horror do Holocausto, que tem bomba nuclear, que tem, sei lá, a Guerra Fria depois, ela não muda tanto o mundo, sabe? Ela mata muito mais, isso é sem dúvida, né? Muda pra muito mais gente que morreu, mas você não tem, sabe, o antes e o depois, você fala assim, nossa, o mundo tá irreconhecível. Não, você tem totalitarismo antes, totalitarismo depois. Primeira Guerra, não, ela reinado lá fechadinho, sabe, uma Europa razoável, Belle Époque, né? E de repente o mundo acaba, né? É isso. Tanto é que tem gente, né, tem historiadores que defendem que a Segunda Guerra não é senão um apêndice da Primeira, né, que elas seriam, na verdade, o mesmo conflito em que um se desdobra para o outro. Né? Você tem uma coisa que eu, assim, até eu comentei isso no Guten Morgen Go, nos episódios que ainda não foram ao ar, que eu gravei na última sexta, que ainda não foram ao ar. A única opinião que eu quero dar nesse curso, esqueça essa visão, sabe? Eu acho essa visão horrível, é péssima. É uma das piores visões possíveis, porque, assim, em primeiro lugar, você está dizendo que a Alemanha, em 1914, é nazista. Não, não é. Uhum. É só o país que está mais recebendo refugiado judeu vindo da Rússia, por sinal, né? Depois a Rússia, em 1939, tenta aparecer, né, como tipo, a salvadora dos judeus, eu sou contra nazista, não sei mais o que. Caramba, né? Ela estava perseguindo judeu pra caramba. Se o Trotsky não fosse judeu, eu acho que o antissemitismo teria sido uma política de Estado tão forte
na União Soviética quanto foi na Alemanha. Meu, Marx tem um livro contra o judeu sendo um judeu, né? Tem um livro chamado O Judeu, Exato. Der Juden. Meu, sabe, não tem nada a ver, não tem nada a ver, é que realmente, assim, é difícil você estudar só uma coisa. Se você for estudar a Segunda Guerra, é o grande erro que todo mundo comete, você não pode pular a primeira, como todo mundo faz. Então, realmente, Isso. são eventos encadeados. Agora, as duas guerras, assim, elas não têm nada a ver uma com a outra, mas nada a ver mesmo. Tanto que você vê muitas causas... não tem mocinho e bandido claros, mas você tem muitas causas alemãs que você fala, pô, mas isso aqui é justificável na primeira, na segunda você não vê nada. Assim por diante, mas enfim. Ô Flávio, então já aproveitando esse gancho aí, explica um pouquinho para a gente o que seriam os precedentes da Primeira Guerra Mundial, né, e quais além dos antecedentes, o que ela efetivamente deixou que provoca esse encadeamento aí para a segunda. Porque depois que você falar sobre isso, aí eu vou poder tratar também um pouco do que eu penso aqui a respeito disso. Então, falar a respeito disso, na verdade, exigiria que essa live durasse alguns meses, talvez alguns Sim. anos, né? Porque é tanta coisa, é uma complicação muito grande. Ainda Fazendo um mais para resumo, pessoas que falam pouco, como nós dois, né? pois é, né? Fazendo um resumo extremamente grosseiro, na verdade, eu diria o seguinte: como é que o assassinato de um arquiduque na Áustria vai causar uma guerra de proporções mundiais? Na Bósnia, né? Vai causar uma guerra de proporções mundiais, por causa de um sistema de alianças que existia ali. Então, quer dizer, a Áustria vai lá e responde falando: ó, eu vi que tem membro do exército sérvio aí, então eu vou dar um ultimato para a Sérvia. A Sérvia fala assim: bom, se você está me ameaçando de guerra, então eu vou chamar a Rússia. Aí a Áustria fala: bom, se você chamar a Rússia, sua amiguinha mais forte, eu também vou chamar a Alemanha. Ah, se você chamar a Alemanha, eu vou chamar a França. E aí você tem que lembrar que a gente ainda por cima está no final, nos estertores ali do colonialismo, e do auge do colonialismo, né? Quer dizer, se você coloca, por exemplo, a grande questão era saber se a Inglaterra iria entrar na guerra, e ela quase entra, tem um momento que se cogita que a Inglaterra entre do lado alemão. Olha a bizarrice, como é que seria o mundo, né? E ela na última hora ali, ela tá completamente indecisa, tentando manter sua neutralidade, falando: eu sou uma ilha, vocês que são continentais, vocês que se lasquem. Só que aí você pensa, se você chama França e Inglaterra para uma guerra dessas, você está simplesmente chamando Austrália, Nova Zelândia, Japão tinha contrato assinado, né? Com a Inglaterra, Índia, tem parte da China, parte do Afeganistão, entendeu? E aí começa a se mandar tropa de tudo quanto é lugar do mundo. O Brasil, inclusive, vai entrar na guerra em 1917, né? Então, acaba virando um morticínio brutal. A gente está numa era... Pra gente, a gente esquece um pouco disso, sabe? Dá uma impressão que a história acontece meio paulatinamente, que você nem sente. Não é no atropeço. Então você tem que pensar, por exemplo, que o avião acabou de ser inventado. O avião não tem muito tempo de vida, então. E ele É mal verdade. entrou em guerra, entendeu? Ou não, sei lá, acho que praticamente não tinha entrado em guerra. Tanto que nos primeiros momentos dessa guerra, ele é usado para reconhecimento. É um piloto que ele vai lá, tipo, dá uma olhadinha, assim, fala assim: olha, parece ter exército ali. Ele sobe com uma pistola, não tem nem metralhadora no avião. Ele é usado para reconhecimento. Só que não é que só teve o avião de diferença. Você teve submarino nessa guerra. Você teve Primeira Guerra com arame farpado. Você teve minas submarinas, que vão causar o primeiro choque gigantesco na Inglaterra, porque a Inglaterra, você pensa, pô, se ela vai entrar na guerra, quem tá do lado oposto se ferrou. Não se ferrou. A Inglaterra toma um couro nessa guerra quase o tempo todo. Assim, sobrenatural, um negócio assim que você fala: cara, eu não sei como é que os ingleses estão conseguindo sobreviver. E não estavam, né, muito bem. Você tem avanço do telégrafo, né? Tem telefone nas trincheiras. Então, quer dizer, você tem uma série de coisas. E quando você pensa em avião, por exemplo, uso de gás, tá? Você teve avanço. Você teve o tanque. A guerra começa com cavalo. Cavalo. Teve alemão que invadiu a Bélgica no começo da guerra de bicicleta. E de repente você vai ter tanque, e avião, e lança-chamas.
E umas coisas que você fala assim, tá, tudo bem, a gente sabe que essas coisas existem, só que assim, você tava vendo todas essas coisas ao mesmo tempo pela primeira vez no mundo, como um morticínio. E, enfim, uma guerra que era, na verdade, praticamente por reinos, né? Só a França ali era uma república, todo o resto eram reinos. Ela vai terminar com democracia. Todos os países ali, praticamente, eles viram democracias, todos os grandes países, a não ser a Inglaterra. E quem for me falar que a Revolução Russa, na verdade, causa um totalitarismo, eu mando ler Kenneth Ledin, como você vai ver que como os ideais democráticos estavam ali perfeitinhos. Né? Inclusive, você sabe como é que chamava o jornal do Marx, quando ele escrevia na Renânia? Gazeta Chamava. Renana? Seria Rheinische Zeitung, né? Pode ser Gazeta Renânia. E o subtítulo do jornal é Eine Zeitung für Demokratie, né? Tipo um jornal pela democracia. Então, a palavra democracia está no Marx ali o tempo todo também, exatamente como os antifas estavam fazendo, né, ontem, tá? Tá ali, É por isso que perfeitinho. você diferencia, inclusive você faz essa distinção, né, entre o Democracia e uso do termo república. democracia e república, não é? Exatamente. Aliás, eu acho que é o grande erro da direita não usar não fazer essa diferenciação, porque só de você fazer essa diferenciação, você teria pegado todo o discurso da esquerda. Todo, inteirinho. Porque você repara como eles só falam essa palavra, eles não têm mais nenhum vocabulário. Eles só têm essa palavra. Você iria pegar todo esse discurso da esquerda e falar assim, tá bom, eu acabei de jogar seu discurso no lixo. Infelizmente nós não fazemos. Bom, enfim. Então, você termina com quatro impérios, assim, com. Bom, um deles tinha praticamente 1000 anos. E joga fora. Fala assim, bom, vocês não são mais impérios, agora virou democracia, agora virou totalitarismo. Você tem o começo do fascismo, você teve Revolução Russa, você tem o Oriente Médio como ele é hoje, assim por diante. Então você troca, na verdade, toda aquela tradição. Como a brincadeira que eu costumo fazer é o seguinte, né? Todo mundo me pede para falar da Revolução Francesa. Eu falo, a Revolução Francesa, ela acontece na França. A Primeira Guerra Mundial é a Revolução Francesa acontecendo no mundo inteiro. Inclusive É na isso aí. Índia. Inclusive, sei lá, pense em quase todos os lugares do mundo que você vai ter alguma relevância histórica posterior. Ela Então, espalha aqueles princípios, né? Ela difunde espalha. aqueles princípios desordenadores da Revolução Francesa por várias outras nações, né? Inclusive o direito, que é a parte que você vai falar. Então, é Exatamente. exatamente isso. Então, em questão de 4 anos, tá, você tem o mundo mais irreconhecível em 4 anos possível. Basicamente esse é o resumo. E Mas vocês precisam fazer o curso mesmo assim, tá? Não adianta só ver o resumo. não, mas você já trouxe aí uns dados muito interessantes que uma das coisas mais importantes sobre a Primeira Guerra Mundial é justamente essa modificação no jogo de poder, né? No tabuleiro do mundo. Como você disse, 4 impérios aí viram pó, né? E são impérios que já existem há muito tempo, né? Muito consolidados, mas por que eles somem em 4 anos? Né? Tipo, é uma questão a se fazer. E quando você vai perceber isso, quando você vai se perguntar sobre isso, você vê justamente esse ponto que você frisou. Os princípios desordenadores, né, que surgiram da Revolução Francesa, eles já estavam se alastrando através Pronto, você citou o jornal do Marx, por exemplo. Né? Eles já estavam se alastrando através desse tipo de pensador, como Karl Marx, e eles conseguiram penetrar nessas nações, nesses impérios, a ponto de que, quando ocorre um conflito que joga uns contra os outros, esses princípios têm ali o momento para dizer, não, está tudo errado, nós temos que mudar tudo. Não é? É uma coisa semelhante ao que aconteceu também, já que a gente está num momento aí de pandemia, né, de coronavírus, aconteceu a mesma coisa com a gripe espanhola, né, que não o nome gripe espanhola vem do fato de a Espanha não estar envolvida na guerra, né, na época. E então lá eles falavam de uma gripe que já estava acontecendo durante a guerra, que era chamada febre das trincheiras também. Uhum. E essa gripe ela se espalha pelo mundo inteiro, justamente a partir dos soldados que lutaram na Primeira Guerra Mundial. Então ela teve essa primeira característica de romper nações, uma coisa que antes poderia ser localizada, ela se difunde de uma forma internacional.
Isso aí gera algumas consequências, não é, para as visões jurídicas e políticas da época, porque pela primeira vez você começa a ter um conflito que envolve não apenas uma nação ou outra dentro da Europa, ou a Europa contra os califados lá do Oriente. Não, você tem um conflito que começa a causar efeitos, inclusive em continentes distantes. Então, pela primeira vez você tem isso. Como você disse também, o uso de novas armas. Então, você aí vai ter os princípios ordenadores de guerra depois, tratados que vão tentar ordenar guerras e que Você sabe quem envolvem. que foi o primeiro a pensar num tratado para ordenar a guerra? Foi o Tsar Nikolai, porque ele estava muito preocupado com a paz no mundo e ele estava querendo que as pessoas não tivessem mais armas para ter paz. Não, tô brincando, né? Ele, na verdade, ele estava perdendo a corrida armamentista. A Rússia não tinha nem aviões, né, nessa guerra. Para você ter uma ideia, há relatos disso no fronte oriental o tempo todo, mas assim, um relato muito claro foi quando ele está lutando contra a Turquia, né, contra o Império Otomano ainda na época, mas sobretudo os turcos, os etnicamente turcos, né, do Império Otomano, que ele manda o Império Russo manda divisões para os otomanos que basicamente era assim, dois homens eles vão em fila indiana. Uhum. O primeiro tá com rifle, o segundo não tem rifle, então ele fica se protegendo atrás do primeiro. Na hora que o primeiro morre, ele pega o rifle e o rifle do primeiro é a sua vez. Então pra você ver o nível que tava a Rússia neste momento, né? E aí Ele tentou fazer isso na Conferência de Haia, não foi isso? na conferência de Haia. A conferência de Haia, na verdade, ela foi pensada, sobretudo, pelo Tsar, porque ele falou assim, olha, então vamos tentar falar assim, olha, não vamos mais, agora está proibido qualquer novo armamento, a gente tem que parar o mundo do jeito que está aqui. Quem é que está propondo isso sempre é quem está perdendo a guerra, né? E aliás, só fazendo outro paralelo com o que você acabou de dizer, essa é a primeira guerra de trincheiras. Você está falando que é uma guerra que ela afeta, ela espalha, né, essas ideias. E você tem que pensar, talvez tenha sido a primeira grande guerra, não a única, obviamente, mas assim, a primeira guerra de larga escala, que ela se dá não por razões de território, tá? Até a ideia de trincheira acaba sendo, não foi por causa disso, né, mas ela acaba sendo um símbolo disso. O século XX ele começa indo para o subterrâneo. Porque o seguinte, você não tem. Tipo, tá, tudo bem, né? Os sérvios mataram o arquiduque. Tá, você vai dar um couro na Sérvia, mas isso significa que você vai anexar a Sérvia? Ninguém tava nem aí pra isso, não era esse o objetivo. Tá, aí a França entra, aí a Rússia entra, a Inglaterra entra. Ninguém. Tipo, o plano da Alemanha não era anexar a França. O plano das outras guerras sempre foi uma coisa parecida, entendeu? Não, ali o plano era tipo, olha, vamos matar para ver quem é que manda no tabuleiro geopolítico. Isso nunca tinha acontecido no mundo dessa forma. Dessa forma, pelo menos, isso nunca tinha acontecido. Tipo, vamos matar milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas até ver, tipo, olha, eu matei mais, então quem vai dar as cartas do mundo sou eu. Então, por conta disso, em 4 anos também ela vai ter essa coisa, assim, tipo, quem é que vai ganhar? Vai ser o modelo germânico, vai ser o modelo inglês, vai ser o modelo americano, que depois os Estados Unidos vão entrar na guerra também, vai ser o modelo, entendeu? Vai ser o modelo russo, só que tem a discussão, né? A principal discussão entre o Stalin e o Trotsky é justamente sobre a continuidade da guerra, se eles vão continuar na guerra ou se eles vão sair, eles acabam saindo. Então, você tem o modelo do que é o século XX, quer dizer, quem é que manda é por questões ideológicas, já deixa de ser uma questão puramente econômica, puramente material, territorial, assim por diante. E gera uma crise de. É interessante isso aí, porque demonstra um pouco da crise de representatividade que as pessoas começam a sentir nessa época, porque é uma guerra que surge, não é, como você está dizendo, não é para anexar ninguém, é para ver quem manda. E ela envolve as nações justamente pelas alianças que existem naquele momento. Foi o que você começou a narrar no começo. Então, imagine a posição, de vários soldados que ficam lá na trincheira, sem ter o que fazer, esperando a morte, esperando a morte lá, com doença, com frieira, com água, com sujeira, com corpo de gente morta lá do lado e tal. Enfim, esse pessoal aí começa a pensar, pô, pelo que eu estou lutando? Eu tô aqui morrendo
não é? Quem traz essa visão é o Tolkien. O Tolkien, numa das cartas dele, quando ele relata lá a morte dos amigos, né, durante a Primeira Guerra Mundial, ele se pergunta assim, por que a gente está lutando nisso aqui? Né? Por que a gente tá envolvido nesse tipo de matança aqui? O que é que isso vai levar? E aí há um questionamento sobre a que interesse as pessoas estão servindo. Elas estão tendo representatividade, quer dizer, elas estão mandando, não é, nos governantes, ou os governantes estão usando as pessoas para seus próprios interesses. Só que isso também se torna um terreno muito fértil, não é, para as ideias revolucionárias, que é exatamente o que vai acontecer. Porque quando você tem uma crise de representatividade, muitas vezes a primeira opção não é tentar resolver a crise de representatividade com representatividade. Isso é especialmente porque aqueles que estão no poder, que nós chamamos de establishment, né, o estamento que está no poder, ele vai tentar manter os seus privilégios, o seu poderio, as suas condições intocadas. Então, qual é a resposta natural para esses soldados que ficam lá, todos se interrelacionando, talvez lendo um livrinho lá revolucionário que chega por algum panfleto, alguma coisa do tipo? A primeira solução deles é isso: não, nós temos que fazer revolução, porque essa ordem aqui, esse antigo regime, esse estamento, né, que nos usa, né, ele não está nos garantindo essa representatividade. Quer dizer, a reivindicação é legítima, mas Uhum. aquilo que ela gera naquele momento específico é um terreno fértil para ideologias que vão gerar os regimes totalitários que nós vamos ver se defrontar nos anos seguintes do século XX. Então é aí que está a origem dos regimes totalitários posteriores. Exatamente, as pessoas esquecem de analisar a origem, né? O Olavo sempre fala isso, vai analisar a origem das ideias. Quando você descobre a origem, você traça historicamente a origem das ideias, você fica com nojo de muita coisa que você pensa hoje, né? E eu esqueci que eu estava falando com o segundo maior Tolkienista do Brasil, porque senão eu teria pegado um livro aqui que eu comprei no Kindle depois. Não, sério, eu comprei no Kindle, minha esposa falou assim, não, peraí, esse você precisa ter físico também, que é A Hobbit, a Wardrobe and a Great War, que é justamente sobre o C.S. Lewis e o Tolkien na Primeira Guerra, né? E é curioso isso aí que você está falando, por causa do Me seguinte, passa o título desse daí depois, eu vou querer esse A daí. Hobbit ou Wardrobe, né? Como chama? Guarda-roupa, né? Guarda-roupa do Hobbit. Não, por causa das Crônicas de Nárnia. Então, a Uhum. Hobbit, O a guarda-roupa Wardrobe, de um Hobbit. Né? and a Great War. Por causa do seguinte, olha, eu recomendo para todo mundo que tem alguma, sei lá, algum gosto um pouco mais artístico, que veja as músicas da época da Primeira Guerra, tá? Porque elas são fantásticas, algumas são fantásticas. Tem uma que chama Hanged on the Old Barbed Wire, que é pendurado no velho arame farpado, que é uma música que ela narra exatamente isso que você está falando. Quer dizer, você tem, neste momento, tipo, essa grande dúvida, pelo que eu estou lutando e, sobretudo, por que tem tanta gente morrendo, meus amigos, todo mundo, assim, é dificílimo, acho que talvez seja impossível você pensar numa família europeia naquele momento que não tem um familiar morto naquela guerra. Praticamente impossível, sabe? Porque essa guerra matou muita gente. E de repente você tem você fala assim, pá, eu tô morrendo enquanto que o general tá lá tomando uísque lá dentro e falando, você é um covarde porque você não tá morrendo o suficiente. Quer dizer, os caras ainda estão com aquele pensamento do século XIX. O cara fala, peraí, eu tenho mais a ver talvez com o soldado que ele me manda matar do que com, sei lá, com qualquer causa que seja desse general, não é minha. Escuta, inclusive, esse é um ponto que mostra como a visão desse pessoal que estava comandando estava distante da realidade, porque ele diz, Sim. você é um covarde porque você não está morrendo o suficiente. Só que, como você falou antes, nesse momento começa a haver armas que matam mais pessoas do que nas guerras anteriores. Então E não que é só tira uma questão de essas armas escapar. também.
Essas armas, elas também tiram a ideia do cavalheirismo da guerra, entendeu? Tipo, do sacrifício. Fala assim, não, é bonito você, tipo, ser o primeiro da infantaria a morrer, porque aí o cara que tá atrás, ele vai chegar mais perto. Não, nessa guerra não parou com esse negócio, porque, tipo, você tá tomando tiro lá pra simplesmente morrer, não tem Todo mais nada. mundo. É. Gás, você tá se enfrentando gás. Tipo, tem heroísmo contra gás? Não, você tem que sair correndo. E isso é uma coisa que muda o mundo, gente. Quando você para pra pensar, você fala, isso aí muda o mundo. Todo o multiculturalismo, o progressismo que a gente está pensando, começa neste momento. Começa ali no fronte ocidental, que você fala, gente, não tem mais cavalheirismo, não tem mais autossacrifício, não tem mais nada. Vira uma salve-se quem puder, né? E aí vem materialismo também, aí você tem, sabe, todo o niilismo europeu que veio a partir dali e assim por diante. É engraçado você falar bastante da crise de representatividade, porque eu fui ver o New Science of Politics, né, do Eric Fögling, que é um livro sobre a questão da representatividade. Ele vai dar, sei lá, da Carta Magna até o julgamento de Nuremberg, assim por diante. E eu fiquei meio decepcionado, que eu falei assim, cara, é engraçado, ele não comenta da Primeira Guerra. Eu fiquei extremamente triste por causa disso. Falei assim, pô, o livro que mais fala sobre isso. Aí tudo bem, né? Ele viveu muito a segunda, né? Ele era muito jovem ainda na primeira, ele viveu muito fortemente a segunda, foi perseguido e tal, mas ele não comenta. Eu achei meio estranho isso. Depois da Primeira Guerra Mundial, o que acontece ali é o seguinte: ocorre um embate de ideias. Muita gente não sabe que boa parte do que nós estudamos hoje na teoria do Estado, na teoria política, as constituições, toda boa parte das teses que hoje a gente estuda como fundamentais dentro do direito constitucional, elas surgiram após a Primeira Guerra Mundial, ali no E em período, resposta. né, entre guerras, em resposta. Por quê? Porque você estava, né, caíram quatro impérios, nós já mostramos isso, caíram quatro impérios. Estava surgindo uma série de nações novas, com ideias novas, as pessoas que fizeram aquelas nações, o jogo de poder mudou. Então, muita gente começa a refletir, primeiro, sobre o que é política, o que é Estado e como é que a gente constitui essas nações novas aqui. Uma dessas pessoas é muito conhecida de todo mundo, né, que todo mundo que atua com direito e com política, que é o Hans Kelsen. O Hans Kelsen, ele vai refletir exatamente nessa época aí. E ele vai dizer, olha, para a gente não ter, né, um conflito como esse que jogue nações contra nações por alianças, né, entre os reinos, entre as famílias e os reinados. Então a gente precisa de estados completamente separados de moralidades dos seus governantes. Então, é daí que ele vai propor uma teoria que ele tinha ouvido lá no George Jelinek, né, que era a de separar o direito de qualquer razão política e sociológica. Que é uma Então, ideia meio criaram... maquiavélica, né? O maquiavelismo do bem que ele tenta fazer. Exatamente. Você criar uma... O Jelinek, que o Kelsen, ele frequentou as aulas do Jelinek, e o Jelinek, ele disse que era preciso criar uma ciência pura do direito, né, que se afastasse de pressupostos políticos, né, que analisasse, né, o direito a partir da política ou da sociologia. E o Kelsen, ele vai fazer justamente a teoria pura do direito, que é o livro mais famoso dele, né, onde ele vai tentar buscar uma forma de conceber o Estado só à luz da norma jurídica. Não tem um Estado que não tem influências políticas e que não tem influências sociológicas. Por quê? Porque ele vai dizer, se a gente criar uma estrutura de Estado que seja unicamente formada, constituída pelas normas lógico-jurídicas, a gente vai fazer com que os Estados resistam aos problemas políticos e sociológicos que geraram uma guerra como essa. Então, a gente neutraliza a estrutura do Estado para que ela não seja vítima, né, desse problema sociológico e político que ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial. E Ele vai como a gente ensaiar... sabe, isso aí deu muito certo, né? Porque Deu... aí não teve mais guerra, a gente hoje vive na paz, a gente deu muito certo. Inclusive, eu adoro quando os caras vão dar carteirada falando de Hans Kelsen, porque eu falo, cara, mas você tá falando simplesmente do cara que mais errou
em relação ao direito no planeta Terra, e todo mundo cita. Deu muito certo, né, isso aí, mas enfim. Não, ele errou muito, errou e errou muito, porque E na verdade ele errou por causa de uma vírgula, né? Ele errou porque, assim, toda a teoria do Kelsen, inclusive eu acho que o melhor livro dele, quer dizer, eu não posso falar que é o melhor livro, porque eu só li, não li a teoria pura do direito, porque não dá para enfrentar aquele livro quando você não é advogado, mas ele tem uma análise sobre o socialismo. Esse livro é fantástico, os socialismos. Agora, o problema é o seguinte, o primeiro capítulo dele, né? A primeira carta do castelo de carta dele que tá errado, todo o resto tá certo. Ele faz uma. Certo, não sei, mas assim, tipo, pelo menos assim, é coerente. Você vê ali uma pessoa que está realmente tentando fazer alguma coisa boa. Agora, o problema é a primeira carta. Você dizer, olha, eu vou criar uma norma jurídica que ela seja, quer dizer, uma norma não, né? A base jurídica, não sei como é que é o termo correto para isso, mas a base jurídica, né, da lei maior, que ela não seja política, né? Para você fazer uma teoria que esteja realmente pura, né? Apartada da política. E o Fögelin vai dizer, peraí, a ideia de você ter isso é uma ideia política. Então, sinto muito, você acabou de se negar aí. Eu já dei muitas... Sabe como é que o Kelsen escapava disso? Isso aí Como? que você tá falando é a teoria dele sobre a grande norma, né? Que é a norma fundamental. A norma fundamental, é isso que eu queria. É a norma que está no topo, né? E que diz que todas as outras normas devem ser obedecidas. Pronto, essa é a norma fundamental, aquela que é aquele princípio lógico que diz que as leis, as outras normas devem ser obedecidas. Esse princípio lógico seria puro, seria distante da sociologia e da política. Só que aí vão começar a questionar o Kelsen como é que essa norma lógico-jurídica surge. E o Kelsen vai se escapar que não interessa, ele vai se escapar, vai fugir da ideia, dizendo que não interessa se essa norma lógico-jurídica entrou no direito através de uma nação mais forte, ou através da religião, ou o que quer que seja. O que importa é que ela existe. Então pronto, ele não vai tratar Nessa questão. O New Science of Politics mostra bem, né, os problemas disso. Que, como você disse, né, foi uma resposta à guerra. Como eu também, a gente estava falando ali lá para trás, de novo com essa metáfora com a Revolução Francesa, a Revolução Francesa ela causa o direito napoleônico. Não sei quais são os grandes juristas da época que fala isso, eu só conheço que o Olavo vai mostrando, na verdade, com vários autores da história, Bertrand de Jouvenel, por exemplo, que na verdade assim, o direito napoleônico a gente pensa, sei lá, pensa no estudante de primeiro ano de direito que acabou de entrar na faculdade, todo idealista que esteja vendo essa live pela primeira vez, sem preconceito, assim, sem pensar, tipo, são dois reacionários desgraçados, mas ele tá lá pensando, falando assim, não, mas peraí, o direito napoleônico é sensacional, né, porque a gente se livrou do antigo regime, a gente se livrou daquele mundo opressor, da religião, não sei mais o que, da monarquia, que você precisava obedecer um rei, não sei mais o que. Tá, mas o direito napoleônico, ele começa a mandar em aspectos da sua vida, no qual nem o mais tirânico dos seis da França nunca tinha pensado em fazer. Mas ele tem, por exemplo, sei lá, inviolabilidade de correspondência. Em primeiro lugar, ele na verdade só pegou o que acontecia antes, sem precisar de uma norma. Aí quando você normatiza isso, ao invés de você dar uma coisa, dar uma vantagem, falar assim, olha, agora tem uma proibição. Não, peraí, se eu não tô. Tipo, é a mesma coisa, tipo, olha, eu vou criar uma nova lei aqui. Vamos proibir de dar porrada no Taiguara. Você entendeu que essa lei, na verdade, tipo, tudo que ela tá falando, peraí, se as pessoas não estavam dando porrada no Taiguara antes, você faz uma lei só pra isso, só pra proibir isso, na verdade você tá vendo que, na verdade, você tá tentando ter um controle, como é que se fala hoje? Uma regulamentação sobre a porrada no Taiguara. Você não tá tendo, você não tem todo esse humanismo, que bonitinho. E a Constituição, o Kelsen, né, escreve a Constituição da Áustria, quando ela se torna Áustria. 1920. 1920, com o Fögelin como seu, sei lá, secretário, não sei como. Aluno. Como aluno, né? Mas assim, ele é o estagiário ali, né? Ele tá revisando, né, os textos ali. E ele percebe muito esse problema. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez ofenda muito os advogados. Estou vendo que tem advogados aí vendo, mas enfim. Eu já falei isso em faculdade de Direito, nunca vi algum autor, não sei se concordam comigo ou não, mas assim, nunca também recebi uivos da plateia, mesmo falando com o pessoal de esquerda, então acho que talvez não seja uma grande besteira. Mas assim, muito ao contrário do que o Kelsen pensa,
você tem como norma, como é que você falou? Norma fundamental? Norma fundamental. Norma fundamental de diversos países, e vai ser marcante do pós-guerra, justamente uma ideia política que vai demonstrar o que esse país é no mundo. Mostra bem aquela ideia do Cosmion, do Fugner. Exemplo claro, a Constituição Americana, que é a Constituição mais citada internacionalmente por aí. Ela mostra um país que fala assim, olha, a gente quer ser livre, a gente quer ter um Estado mínimo. Ah, mas e se eu quiser fazer socialismo nos Estados Unidos? Por exemplo, eu monto um partido social, como tem lá, né? Existe o Partido Comunista, existe, as pessoas esquecem disso. Então, existe, só que assim, ele não prospera porque a norma fundamental americana não previu isso. Não E da admite. mesma forma, o Brasil, a gente falou que a Constituição da Áustria, que eu também sei que é uma das mais estudadas em cursos de direito, né, de 1920, a Constituição de 88 do Brasil, ela é uma Constituição revanchista pós-ditadura. Então você vê quando você vai lendo a Constituição, você vai vendo assim que toda a ideia dela fala assim, como evitar que militares tomem este poder. Se comunistas tomarem esse poder, tem todo o mecanismo para eles tomarem e virar um totalitarismo, mas não vira uma ditadura militar. Frase do Celso de Mello anteontem, sei lá, não lembro agora qual dia. Você vê o reflexo disso. Então, quer dizer, o Brasil ele é um país naturalmente de esquerda. Tanto que o Bolsonaro tá lá, não faz cócegas no judiciário, não faz cócegas nas estruturas de poder nem nada. E justamente o cara mais radical, não sei mais o quê. E o Enquanto, mais odiado, né? O mais é, odiado que tenta mais impedir de governar. Quer dizer, ele exato. é fora do palheiro, né? E, em compensação, da mesma forma, o Barack Obama, que ele no Brasil, ele estaria à esquerda do PCO, ele, tipo, você vai ver o que o Barack Obama pensa de fato, sozinho, assim, apartado do aparato político americano, apartado do Partido Democrata. Ele pensa coisas que estão à esquerda do PSTU, assim, que fazem o PSOL falar, calma aí, ele vira presidente por 8 anos nos Estados Unidos e não destrói inteiramente o país. Por quê? Porque a Constituição lá não deixa. Ela fala assim, os Estados Unidos já são um país naturalmente de direita, nesse sentido, como o Brasil é um país naturalmente de esquerda, né? Agora é sua vez, porque eu esgotei tudo que eu tenho que falar sobre direito. Não, eu tinha uma coisa para comentar no meio da sua fala aí, mas eu esqueci. Depois eu me recordo. Eu, eu, eu lembro que nessa. Isso foi a Cat aí? Acho que tá, né? Deve ter sido. Dê um beijo nela depois por mim. Pode deixar. Eu tava percebendo o seguinte. Estava pensando sobre o seguinte: o Kelsen é um dos que surgem nessa época, né, nesse debate sobre o direito, sobre o Estado, como é que a gente tem de conceber. E, assim, lembrei, quando você falou do Código Napoleônico, o Código Napoleônico, ele, no momento em que ele legisla sobre coisas que naturalmente já aconteciam, ele transforma aquilo numa permissão do Estado. Sim. Então, se é uma permissão do Estado, pode ser revogado. Então, no momento que for revogado, aí você tem um problema de autorização. Por exemplo, você é a Exatamente a favor da nossa. lei. Você é a favor da lei que proíbe dar porrada no Taiguara? Eu sou a favor, mas eu acho que isso aí não precisava de lei. Não, mas é isso que você está falando. Quer dizer, se eu faço uma lei falando assim, está proibido dar porrada no Taiguara. Quer dizer, Ah, na verdade, isso é uma coisa que não deve acontecer naturalmente. E isso era é, assim no antigo regime. Se eu faço essa lei, eu falo assim, nossa, que regulamentar o WhatsApp. Quer dizer, tipo, exato. no momento seguinte, dali a 6 meses, você aproveita dessa lei, vira uma sociedade de controle absoluto, né? Exatamente. É igual à discussão atual sobre liberdades, né? Quer dizer, se provou, o momento atual provou no Brasil que aquele capítulo da Constituição de 1988 chamado Direitos e Garantias Fundamentais, na verdade deveria se chamar permissões excepcionais. Quer dizer, nos momentos normais, né, nos momentos em que a situação esteja tranquila, não é? Eles são permitidos. Vocês estão permitidos a fazer isso aqui. Vocês estão permitidos a ir e vir, a cultuar a Deus, a falar. Mas A nos sair na momentos. rua. O quê? A sair na rua. A sair na rua. Às vezes você Né? está permitido, às vezes não. Às vezes não. É. Mas no momento em que nós
o governo, não é? Ou no caso aqui no Brasil, não é o governo federal, né? É o judiciário, os governos estaduais. É no momento em que nós, o governo, né, entendermos que existe uma crise, então vocês já não estão mais permitidos. Então não é direito nem a garantia fundamental, é permissão extraordinária. Não é? As Uhum. pessoas têm uma permissão extraordinária para poder agir daquela forma. E é isso que provoca a regulação de coisas que são naturais. Não é? Quando você permite essa regulação de coisas que são naturais, você cria o direito à intervenção da parte do Estado. Não é? Sim. Na Segunda Guerra, após a Primeira Guerra Mundial, já pegando esse gancho aí, vai ter também um outro filósofo político, um outro cientista político, né, que ele vai exercer uma influência muito grande. Na verdade, o debate do Interbellum vai ser entre esses dois, né, Kelsen e Carl Schmitt. Porque Uhum. o Carl Schmitt ele vai criar a tese contrária. O Kelsen ele vai dizer que o direito não tem nada de política, e o Carl Schmitt vai dizer, não, pelo contrário, não existe direito, só existe política. Então, Que eu concordo muito mais, mas enfim. Com toda a mas, genialidade do Kelsen, mas tudo bem. na verdade, a sua posição é a que supera essas duas, que é justamente a que Wegelin vai desenvolver. Que Porque é tipo, volte ao antigo regime e parem com essa coisa. não, a ideia do Wegelin é o seguinte, a ideia do Carl Schmitt qual era? O Kelsen dizia, não tem de ter nada de política nem sociologia no direito, o direito é puro. E a ideia do Carl Schmitt é de que, na verdade, o que vale é a vontade pura da autoridade. Então, é a força pura é que faz o direito. Não é? Nietzscheano. Exatamente, exatamente. Ele traz o niilismo nietzschiano para dentro da ciência política, vai falar sobre a força pura e cria a teoria do decisionismo. Quer dizer, ele pega aquela ideia do Hobbes lá de que não é a verdade que faz as leis, o que faz a lei é a autoridade. Né? E ele transforma aquilo ali numa ciência do Estado. E eles ficam debatendo um com o outro, só que eles estão falando de coisas completamente diversas. E o Wegelin é o primeiro que nota isso. Né? O Wegelin ele olha para esses dois debates aí, mas esses caras estão falando de bulhufas, tá entendendo? Eles estão falando de um dizendo crá e o outro dizendo crá. Eles não estão falando de realidade. E o Wegelin ele vai notar que são insuficientes as duas visões e vai perceber que existe uma coisa que supera tanto o direito quanto a política, e que deveria ser tanto a unidade das duas coisas, né, das duas ciências, quanto a precedente a ela, que é a necessidade de entender a natureza humana. É por isso que ele vai propor uma antropologia filosófica antes do direito e antes da política, ou seja, você entender o que é a alma do homem, a ordem da alma do homem, né? A ordem da natureza, a ordem do ser, que ele vai chamar, e só depois disso aí é que você vai saber como é que age na política e o que é realmente o direito. Né? Esse é a linha do pensamento do Wegelin. É por isso que ele vai atrás de toda a história mundial, né, do Eu acho que ele tá pensamento. plagiando o Guten Morgen. Apesar de que o Fögelin, ele é tão mais... Tipo, já pensou o Guten Morgen com o Fögelin? Porque ele, ao invés de voltar para o Antigo Testamento, ele voltaria para os Sumérios, né? Porque ele é uma pessoa que estava de fato, não é brincadeira, estava de fato estudando o alfabeto sumério no final da vida. Ele era o Google, né? O Silvio Grimaldi falou isso, ele era o Google da década de 50. Eu não sei qual foi dos homens mais cultos do século XX, foi ele ou o Knut Ledin, porque os dois, assim, tipo, sei lá, se você for ver o que esses caras estudaram na vida, a gente no nosso ritmo... Quem o outro que você citou? Knut Ledin, eu falo, todo mundo precisa ler esse cara, procura Eu não conheço esse daí. Liberty or Equality, Liberdade ou Igualdade, The Challenge of Our Times. R$ 6 no Kindle, tá? Tipo, sei lá, um café custa mais caro. Eu vou Ele tem comprar três isso. livros em inglês. Ele tem três livros em inglês, né? Esse, o Leftism e os três, assim, devem custar R$ 6 na Amazon, no Kindle. Se você tem um Kindle, ou lê no computador. Primeiro, eu li o Madness of the Herd por causa do meu livro, que eu citei bastante no meu livro. No celular, tá? No iPhone antigo, iPhone 4. Li no busão, tá? E, valeu muito a pena.
Peraí, Então, diz de novo aí o nome do livro, que eu vou pegar isso aqui. Liberty or Equality, liberdade ou igualdade, né? O desafio do nosso tempo, né? The Challenge of Our Times. O livro que eu acho mais fantástico dele é o Leftism, dos que estão em inglês, né? Ele escreveu o livro em polonês, ele falava tipo umas 20 línguas, escreveu em russo, ele veio até pro Brasil na vida dele, assim por diante. Então, cara, tipo, ele e o Fugly, assim, são os caras mais inteligentes do mundo. E, inclusive, ele tem um livro, um capítulo, salvo engano, no Leftism, chamado World War One, né? Que ele vai explicar mais ou menos o que você... É que ele tá explicando, na verdade, a questão cultural, né? O que que aconteceu... Já encontrei os dois aqui. E o terceiro, The Man of the Heart. Tem que ler sério, assim. É coisa para você passar, assim, pegando as referências literárias dos caras, a bibliografia ali e tal, e tipo, as pesquisas que você precisa fazer no Google para entender do que eles estão fazendo. Negócio assim, você passa 500 anos só com esses 3 livros, tá? Um Muito negócio assim, bom, impressionante mesmo. muito bom. Já peguei os E, três aqui. e ele é um Pessoal, cara que ele... se para pegar os 3 livros você gasta no Kindle, R$ 6 é aquele que você falou, aí vai ser mais R$ 12, no caso 18, né? E mais R$ 8, no caso todo mundo vai gastar aí R$ 26, né, para comprar os Cara, 3 livros. sério, um almoço, gente, sério. E ele é o cara que ele faz o que eu acho que deveria ser feito, né? Como a gente estava falando ali no começo, que é diferenciar democracia de república. Uhum. Esses 3 livros dele, ele lida bastante com. Quase todos os livros dele, né? Que eu conheço, pelo menos, né? Porque ele tem livro em russo, ele tem livro em, sei lá. Mas desses livros, os 3 ele estava falando assim: olha, vamos analisar o século XX à luz de Platão. Se diferencia república de democracia, vamos ver o que vai acontecer. Ao invés de você usar o termo moderno, você vai ter que usar o termo platônico e ignorar o que é que as pessoas estão falando de si próprias, porque ninguém entende nada de democracia no século XX, vamos analisar. Aí você fala, cara, agora eu entendi o que é nazismo, agora eu entendi o que é Revolução Russa, agora eu entendi, por exemplo, o que foi a Guerra Civil Espanhola. Sério, assim, tipo, assim, ele é o filtro, ele é o meu filtro, assim, um dos meus maiores. Ele e o Fugly, assim, para entender a política, por conta deles que, sei lá, eu tenho essa visão que eu tenho hoje. Então vocês vão É, ficar doido igual meu. é interessante, é interessante que os dois autores, né, eles têm essa noção de que, ok, né, acabou tudo aqui, não tem como a gente analisar essa loucura que está acontecendo, né, à luz dos nossos pressupostos atuais, a gente tem que retomar o fio da meada desde o começo e sair puxando. O Weigel, nessa busca dele, ele vai aprender línguas clássicas, né? Vai aprender grego, para ler os evangelhos em grego, né? Para Chinês. ler, vai aprender chinês, né? Então, eles têm essa ideia de que eles precisam retomar a coisa lá atrás onde ela foi perdida. E o Weigel, o Weigel é fenomenal, porque justamente esses dois aí, o Kelsen e o Schmidt, que ele vai notar que, pô, esses caras estão errando precisamente por isso, né? Porque eles estão tentando analisar as coisas aqui, né, utilizando pressupostos atuais, né, pressupostos modernos para uma situação que já não os encara mais, a gente tem que recuperar a coisa lá de trás. O Weigel, ele vai escrever 2 livros, né? Um vai ser justamente rebatendo, vai mostrar o erro dessa concepção de purismo jurídico. Não é a nova ciência da política. A nova ciência da política ela vai tratar disso, mas o livro que ele mostra maior esse problema, mostra de forma melhor esse problema, é o Estado autoritário. Né? O Estado Que é sobre a autoritário, Áustria. que é sobre a Que é sobre Áustria. o pós-guerra da Áustria. Exatamente, exatamente. Então ele vai mostrar, pô, esse negócio aqui que o Kelsen pensou vai gerar essa merda aqui, entendeu? Então a gente não pode ser a favor desse negócio. E do Carl Schmitt, ele vai escrever um outro, em 1938, As Religiões Políticas, né? Que ele vai criticar justamente essas teses hobbesianas de que o ditador, porque na linha do Carl Schmitt, o quê? Se tudo é decidido pela vontade, pela força, a força que faz o direito, então o paradigma máximo do Carl Schmitt no Estado é o ditador totalitário, quer dizer, é aquele Eu que iria citar o nome de um certo ministro, mas eu fiquei com medo de ir preso.
Se tudo é pela vontade, então. É, Pois então, é. então, o ditador é que é o cara que manda e define o direito, né? Isso aí é o Carl Schmitt, né? É o paradigma do Carl Schmitt. E o Wegener ele vai partir para outra linha. O Wegener vai dizer, não, não pode ser isso, não pode ser isso. Isso aí vai transformar as pessoas em escravos. E as pessoas têm uma natureza e uma alma que precisa ser respeitada. E Wegener vai propor que a linha é outra. O paradigma de toda a ciência política e de todo o direito é o Spoudaios, né? O homem maduro de Platão. Então é aquele homem que é centrado, é aquele homem que é equilibrado, que tem uma ordem interna na sua alma e que por isso ele pode também ordenar as coisas. É a linha. Então o Wegener ele mata as duas noções insuficientes que nascem da Primeira Guerra Mundial e ele vê o resultado dessas noções insuficientes na Segunda Guerra Mundial e depois disso é que ele vai começar a fazer essa investigação sobre a ordem. Porque ele Mas disse lembre-se para onde que ele vai. Quando ele para os faz essa Estados investigação. Unidos. Não, não, eu não estou falando fisicamente, mas intelectualmente, porque quando ele vai Ah, ter essa resposta à Segunda Guerra Mundial, ele vai diretamente para a Grécia Antiga e Antigo Testamento. sim, Inclusive, Ordem e História começa exatamente com Israel e a Revolução, depois dois livros exato. sobre a O Grécia. mundo Então, da você polis e Platão e Aristóteles. o mundo da polis de Platão e Aristóteles, e mesmo a era, depois ele vai falar, né, eu esqueci o nome do quarto, mas na era ecumênica parte romana, né, que junta os dois, que é exatamente esse ecumenismo, que já mostra, inclusive, até a ideia de multiculturalismo, por exemplo, lá em Roma, lá atrás, né, lá no Império Romano, mas mostra qual que é o caminho. Quer dizer, o caminho é aquele que a gente segue no Guten Morgen. É toda hora, se você vir algum problema no Brasil, sei lá, Antifa na Paulista, você tem que imediatamente voltar para a Grécia Antiga, Antigo Testamento. É inevitável. O outro livro é o Em Busca da Ordem. Em Né, busca da ordem, verdade. Em busca da ordem. É que a era ecumênica ele deixou incompleto, né? Mais fininho, incompleto. que ele já estava Isso mesmo. muito velhinho. Mas você percebe aí, ele já dá algumas dicas aí pra gente, né? Sobre os problemas que a gente está enfrentando. Em primeiro lugar, que você trocou a busca da verdade, a busca da ordem tanto do cosmo quanto da alma individual, ou seja, virtude, aqueles ideais que, na verdade, os generais da Primeira Guerra estavam pseudo levando, né? Tipo, Uhum. coragem, assim por diante, né? E ele está mostrando, na verdade, como é que a gente trocou tudo isso pelas religiões políticas, né? Inclusive vai ter um livro chamado As Religiões Políticas, bem parecido com... Eu acho que é o mesmo nome do Carl Schmitt, né? Religiões Políticas e Não, Carl Schmitt é teologia política. Teologia Política, é verdade. Teologia política. Mas ele fala das religiões políticas. Eu não sei se na verdade é um livro, porque eu acho que eu tenho ele num livro dentro de um livro, então não sei se ele é um ensaio, Uhum. mas é um ensaio longo, Eu pelo também não estou menos. certo agora. Eu tenho dentro de um outro livro também. É, Na verdade, é um arquivo. Né, são 5 lá das obras completas dele, chamadas religiões políticas. Então você começa a ter esse sucedâneo. Ou seja, você acaba com toda aquela ordem que existia da autoridade, da tradição, de países que na verdade são impérios, né? Porque eles ficam trocando um pouco de território ali de tempos em tempos. Pense na bizarrice que seria, sei lá, o Império Otomano, o Império Austro-Húngaro. Você repara que todos esses impérios, quando eles vão para o saco, o que vem ao redor é um esfacelamento de todo mundo ficar se matando a troco de nada. É o Oriente Médio, é o leste europeu. O leste europeu já estava se matando nessa época mesmo, mas enfim. Justamente porque. Aí eu vou falar mais uma coisa do que o Nutledin, né? Porque todo mundo tá. Acho que a Eva Salustina aqui tá explicando o nome dele o tempo todo. só para te avisar, nós temos 1 minuto e 20. 1 minuto e Então, 20, então. Porque o se Nutledin você ele fala. quiser, a gente conclui com isso, aí eu posso Não, abrir outro para rapidinho, ó. você O que o concluir. Nutledin ele fala, quando você troca essa ordem antiga, você vai pensar, por exemplo, em raça. Tipo, um rei, ele não tá preocupado com raça, porque ele, tipo, ele é espanhol e se casa com russo, não sei mais o que. Só quem se preocupa com isso é a plebe, sabe? Então, foi exatamente o que aconteceu no século XX. Aí você entende tudo. É isso, gente. Agradeço. Eu fico honrado aqui estar com. Eu sou o maior taiguarista do Brasil, vivo falando isso, cara. O Taiguara é um gênio, precisava ser mais conhecido e escrever mais. Ó, eu fico muito feliz aí, meu irmão. Me agradeço bastante e muito obrigado aí por ter tido essa conversa conosco, trazer aí Honra seu toda minha. conhecimento.
Gênio é você, cara. Que é isso? Imagina, imagina. Nos vemos então, Taiguara, e espero que em breve. Só chamar que nós estamos aí. Vamos embora. Nos vemos em breve. Vamos fazer outras dessas, se Deus quiser. Pode Abração, meu deixar, irmão. Boa sensacional. noite, viu? Abração, boa noite. Valeu. Fica com Deus. Tchau, tchau. Valeu, fica com Deus.